Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo 1 do livro A Comunidade Inconfessável, de Maurice Blanchot, obra de 1983, publicada logo depois de A Escritura do Desastre e A Amizade, que é escrita em atenção a Georges Bataille e aos volteios da exigência comunitária. Se você quer pular direto por início da leitura, é só dar uma olhadinha aqui na timeline que vai encontrar a divisão aqui para o começo do início. Para o começo do início é bom, hein? Mas vamos deixar assim mesmo. Então, se você está chegando agora, também dá para dar uma olhada aqui no card para pegar o link logo abaixo aqui da descrição, o link para o início do primeiro vídeo para acompanhar essa leitura desde o início, tá bom? Vamos dar uma lida aqui, apenas uma nota introdutória, e peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para ficar de olho em todas as nossas novidades e não perder nenhuma atualização. Hoje em dia, né, perder alguma atualização, vai que né. Lógico que é uma ironia, né, com a modernidade líquida, apesar que eu acho que é bem rarefeita. Então, vamos nessa. Uma pequena nota introdutória, tá bom? Preparados? Peguem seu café, água, chá, café, o que quiserem, estiquem as pernas e vamos à leitura. A Comunidade Inconfessável, obra de Maurice Blanchot, publicada em 1983, depois de L'Écriture du Desastre, de 80, e L'Amitié, de 71. É escrita em atenção a Georges Bataille e aos volteios da exigência comunitária. A vocação crítica e ensaística de Blanchot faz emergir, depois da Segunda Grande Guerra, a discussão incessante sobre comunismo, os eventos de maio de 68 e etc. Entre a amizade e a comunidade literária, o desdobramento e a exigência de escrever, o livro expõe uma pulsação singular até mesmo quando se tem em apreciação as obras anteriores de Blanchot. A respiração da escrita pode conduzir de uma passeata comum ao abrir de pernas dos amantes, da política ao amor, sem que se possa excluir solidão e desamor. A Comunidade Inconfessável, de certo modo, responde a La Communauté des Ouvriers, livro escrito por Jean-Luc Nancy. Então tem a edição desse livro, né, pela Lume Editor, editora da UNB. Bom, sem mais, vamos então à continuidade da leitura. Título de hoje, e finalizando a leitura do primeiro capítulo, enfim, A Partilha do Segredo. É também nesse sentido que o mais pessoal não podia se guardar como segredo próprio a um só, já que ele rompia os limites da pessoa e exigia ser compartilhado, ou melhor, se afirmava como a partilha mesma. Essa partilha remete à comunidade, se expõe nela, pode nela se teorizar, é o seu risco, vindo a ser uma verdade ou um objeto que se poderia deter, enquanto a comunidade, como diz Jean-Luc Nancy, só se mantém como o lugar, o não lugar, onde não há nada a deter, secreta por não ter nenhum segredo, obrando apenas no desdobramento que atravessa a escritura mesma, ou que, em toda troca pública ou privada de palavra, faz ressoar o silêncio final, onde, entretanto, não é jamais seguro que tudo enfim termina. Não há fim lá onde reina a finitude. Se tínhamos no princípio da comunidade o inacabamento ou a incompletude da existência, temos agora como que a marca daquilo que a eleva até o risco do seu desaparecimento no êxtase, seu cumprimento naquilo que precisamente a limita, sua soberania naquilo que a torna ausente e nula, seu prolongamento na única comunicação que de hora em diante convém e que passa pela inconveniência literária, quando esta não se inscreve em obras, senão para se afirmar no desdobramento que as assombra, mesmo que elas não soubessem atingi-lo. A ausência de comunidade põe fim à esperança dos grupos. A ausência de obra, que ao contrário tem necessidade de obras e supõe as obras para deixá-las se escrever sob a atração do desdobramento, eis a virada que, correspondendo à devastação da guerra, fechará uma época. Georges Bataille dirá, por vezes, excetuando, todavia, a História do Olho e
o ensaio sobre a despesa, que tudo que ele havia escrito anteriormente, talvez parcialmente excluído de sua lembrança, era apenas o prelúdio abortado da exigência de escrever. É a comunicação diurna, que vem acompanhada da comunicação noturna, Madame Eduarda Le Petit, ou das notas de um diário atormentado, que se escreve fora de todo desígnio de publicação, a menos que a comunicação noturna, aquela que não se confessa, que se predata e só autoriza para si um autor inexistente, abra uma outra forma de comunidade, quando um pequeno número de amigos, cada um singular, sem relação obrigada de uns com os outros, a compõem em segredo pela leitura silenciosa que eles compartilham ao tomar consciência do evento excepcional ao qual são confrontados ou votados. Nada a dizer disso que estivesse à sua medida, nenhum comentário que pudesse acompanhá-lo, no mais apenas uma senha, como de resto as páginas de Loure sobre o sagrado, publicadas e transmitidas clandestinamente, que, comunicadas a cada um como se ele tivesse estado sozinho, não reconstitui a conjuração sagrada que tinha sido sonhada outrora, mas, sem romper o isolamento, o aprofunda numa solidão vivida em comum e ordenada a uma responsabilidade desconhecida, frente a frente com o desconhecido. Título: A Comunidade Literária. Comunidade ideal da comunicação literária. As circunstâncias ajudaram para isso, a importância da alea, do acaso, do capricho histórico ou do encontro. Os surrealistas André Breton, antes de todos os outros, a tinham pressentido e mesmo teorizado prematuramente. Podiam-se, a rigor, reunir em torno de uma mesa. Isso evocava os participantes afobados da Páscoa judaica, as poucas testemunhas, leitores que não tinham todas consciência da importância do evento frágil que as reunia em consideração da manobra formidável na guerra, da manobra formidável da guerra na qual elas estavam, quase todas envolvidas a títulos diversos, e que as expunha à certeza de um pronto desaparecimento. Eis que tivera lugar alguma coisa que permeia por alguns instantes, por meio dos mal-entendidos próprios às existências singulares, reconhecer a possibilidade de uma comunidade previamente estabelecida ao mesmo tempo que já póstuma. Nada subsistiria dela. Isso apertava o coração. E era exaltante também, como a prova mesma do apagamento que a Escritura exige. Jorge Bataille anunciou com simplicidade, talvez com simplicidade demais, mas ele não o ignorava, os dois momentos em que se impõe aos seus olhos ou ao seu espírito a exigência de uma comunidade com relação à experiência interior. Quando ele escreve, aspas, minha conduta com meus amigos é motivada. Cada ser é, creio, incapaz de ir sozinho ao extremo do ser. Fecha aspas. Então, quando ele escreve, essa afirmação implica que a experiência não poderia ter lugar para o único, já que tem por traço romper a particularidade do particular e de expor este a outrem, portanto, de ser essencialmente para outrem. Aspas. Se quero que minha vida tenha sentido para mim, é preciso também que ela tenha sentido para outrem. Ou então, não posso por um instante sequer deixar de me provocar a mim mesmo ao extremo, e não posso fazer diferença entre mim mesmo e aqueles dentre os outros com os quais desejo me comunicar. O que subentende uma certa confusão. Às vezes e ao mesmo tempo, a experiência só pode ser tal, ir ao extremo, se ela permanece comunicável, e ela só é comunicável porque, em sua essência, ela é abertura para o fora e abertura para outrem, movimento que provoca uma relação de violenta dissimetria entre mim e o outro, o rasgo e a comunicação. Portanto, os dois movimentos podem ser analisados como distintos, enquanto se suportam um ao outro ao se destruírem. Por exemplo, Bataille diz: a comunidade da qual falo é aquela que existiu virtualmente pelo fato de existência. De novo. A comunidade da qual falo é aquela que existiu virtualmente
pelo fato da existência de Nietzsche, que é a exigência dela, e que cada um dos leitores de Nietzsche desfaz ao se esquivar, isto é, não resolvendo o enigma posto, não o lendo inclusive. Fecha aspas. Mas houve uma grande diferença entre Bataille e Nietzsche. Nietzsche teve um desejo ardente de ser entendido, mas também a certeza por vezes orgulhosa de carregar consigo uma verdade perigosa demais e superior demais para poder ser acolhida. Para Bataille, a amizade faz parte da operação soberana. Não é por ligeireza que o culpado, le coupable, porta em primeiro lugar esse subtítulo. A amizade, l'amitié. A amizade, na verdade, se define mal. A amizade por si mesmo até a dissolução. Amizade de um ao outro, como passagem e como afirmação de uma continuidade a partir da necessária descontinuidade. Mas a leitura, o trabalho desdobrado da obra, não está ausente disso, ainda que pertença às vezes à vertigem da embriaguez. Abre aspas. Eu já tinha sorvido muito vinho. Pedi a X para ler no livro que eu arrastava comigo uma passagem e ele a leu em voz alta. Ninguém de meu conhecimento lê com mais dura simplicidade ou com maior grandeza apaixonada do que ele. Eu estava embriagado demais e não me lembro exatamente da passagem. Ele mesmo havia bebido tanto quanto eu. É um erro pensar que uma tal leitura feita por homens embriagados seja apenas um paradoxo provocante. Creio que nós estamos, um e outro, unidos neste fato de que somos abertos, sem defesa, por tentação, a forças de destruição. Mas não como audaciosos, e sim como crianças que uma covarde ingenuidade jamais abandona. Fecha aspas. Eis aquilo que não teria provavelmente podido receber a caução de Nietzsche. Este só se abandona o desmoronamento no momento da loucura. E esse abandono se prolonga traindo-se por movimentos de compensação megalomaníacos. A cena que nos é descrita por Bataille, da qual conhecemos os participantes, mas isso não importa, e que não era destinada à publicação, no entanto nela se mantém a reserva de um certo incógnito, o interlocutor não é designado, mas é mostrado de tal modo que seus amigos possam reconhecê-lo, sem nomeá-lo. Ele é a amizade, tanto quanto o amigo. É seguida, datada de um outro dia, por esta afirmação. Um Deus não se ocupa. Esse não agir é um dos traços do desdobramento, e a amizade, com a leitura da embriaguez, é a forma mesma da comunidade desobrada, sobre a qual Jean-Luc Nancy nos chamou a refletir, sem que nos seja permitido nos deter nela. Retornarei a isso, entretanto, um dia ou outro. Mas, primeiramente, é preciso relembrar que o leitor não é um simples leitor, livre a respeito daquilo que ele lê. Ele é ansiado, amado e talvez intolerável. Ele não pode saber aquilo que sabe, e ele sabe mais do que sabe. Companheiro que se abandona ao abandono, que está perdido ele mesmo e que ao mesmo tempo permanece à beira do caminho para melhor compreender aquilo que se passa e que assim lhe escapa. É aquilo que dizem talvez esses textos febris. Meus semelhantes, meus amigos, como casas sem ar, de vidraças poeirentas, olhos fechados, pálpebras abertas. E um pouco mais longe. Aquele para quem escrevo, que eu trato amigavelmente, por compaixão para aquilo que ele acaba de ler, é preciso que ele chore. Em seguida ele rirá, pois ele terá se reconhecido. Mas depois disso, se eu pudesse conhecer, perceber e descobrir aquele para quem escrevo, imagino que morreria. Ele me desprezaria, digno de mim. Mas não morrerei por seu desprezo. A sobrevivência tem necessidade do pesar. Esses movimentos são apenas aparentemente contraditórios. Aquele para quem escrevo é aquele que ninguém pode conhecer. Ele é o desconhecido, e a relação com o desconhecido, mesmo que seja pela escritura, me expõe à morte ou à finitude. Essa morte que não tem em si aquilo com que aplacar a morte. O que se pode então dizer da amizade? Amizade. Dois pontos.
Amizade pelo desconhecido sem amigos. Ou ainda, se a amizade faz apelo a ou convoca a comunidade por meio da escritura, ela só pode se excetuar dela mesma. Amizade pela exigência de escrever que exclui toda a amizade. Mas por que o desprezo? Digno de mim. Este, admitindo que fosse uma singularidade vivente, deverá descer até a extrema baixeza. Isto é, a experiência da única indignidade que o tornará digno de mim. Isso seria, de alguma maneira, a soberania do mal, ou a soberania descoroada, que não pode mais ser compartilhada e que, expressando-se pelo desprezo, atingirá a depreciação que deixa viver ou sobreviver. Hipócrita. Escrever, ser sincero e nu, ninguém o pode. Não quero fazê-lo. Le coupable. E ao mesmo tempo, nas primeiras páginas do mesmo livro, aspas. Essas notas me ligam como um fio de Ariadne aos meus semelhantes. E o resto me parece vão. Não poderia, entretanto, fazer qualquer um de meus amigos lê-las. Pois então, leitura pessoal por meio de amigos pessoais. Donde o anonimato do livro, que não se dirige a ninguém e que, pelas relações com o desconhecido, instaura aquilo que Georges Bataille, pelo menos uma vez, chamará de a comunidade negativa. A comunidade dos que não têm comunidade. Título: O coração ou a lei? Pode-se dizer que, nessas notas aparentemente desorientadas, se designa, se denuncia, o limite de um pensamento sem limite, que tem necessidade do eu para se romper soberanamente e que tem necessidade da exclusão dessa soberania para se abrir a uma comunicação que não se compartilha porque passa pela supressão mesma da comunidade. Há aí um movimento desesperado para, soberano, desmentir a soberania, sempre maculada pela ênfase dita e vivida por um só, em que todos se encarnam. E para, mediante a impossível comunidade, comunidade com o impossível, alcançar a sorte de uma comunicação maior, ligada à suspensão daquilo que não é menos a base da comunicação. Ora, a base da comunicação não é necessariamente a palavra, até mesmo o silêncio, que é seu fundo e sua pontuação, mas a exposição à morte, não mais de mim mesmo, mas de outrem, do qual mesmo a presença vivente e a mais próxima é já a eterna e insuportável ausência, aquela que o trabalho de nenhum luto diminui. E é na vida mesma que essa ausência de outrem deve ser encontrada. É com ela sua presença insólita, sempre sob a ameaça prévia de um desaparecimento, que a amizade entra em jogo e a cada instante se perde. Relação sem relação, ou sem relação outra que o incomensurável, para o qual não há lugar de se perguntar se é preciso ser sincero ou não, verídico ou não, fiel ou não, já que ele representa de antemão a ausência de laços ou o infinito do abandono. Assim seria a amizade que descobre o desconhecido que somos nós mesmos e o encontro de nossa própria solidão, que precisamente nós não podemos ser sozinhos a provar. Incapaz, eu sozinho, de ir à ponta do extremo. O infinito do abandono, a comunidade dos que não têm comunidade. Talvez toquemos aí a força última da experiência comunitária, após a qual não haverá mais nada a dizer, porque ela deve se conhecer, ignorando-se a si mesma. Não que se trate de se retirar para o incógnito e para o segredo. Se é verdade que Georges Bataille teve o sentimento, sobretudo antes da guerra, de ser abandonado por seus amigos, se mais tarde, durante alguns meses, na obra O Pequeno, a doença o obriga a se manter à parte, se de uma certa maneira ele vive tanto mais a solidão quanto é impotente em suportá-la, apenas sabe muito bem que a comunidade não é destinada a curá-lo dessa solidão ou a protegê-lo dela, mas que ela é a maneira pela qual ela o expõe, e essa solidão, não por acaso,
mas como o coração da fraternidade, o coração ou a lei. Bem, ficamos por aqui. Encerramos a leitura da parte 1 do livro A Comunidade Inconfessável, de Maurice Blanchot, livro que é dividido em duas partes. A segunda parte, que se iniciaria agora no livro chamada Comunidade dos Amantes. Não vamos lê-la. Fica aqui embaixo o link para quem quiser ler o texto. Vou deixar aqui embaixo, logo abaixo aqui da descrição. Aconselho muito. E, bom, ficamos por aqui. Espero que tenha sido de bom proveito, que possa servir de alguma ajuda à leitura desse texto para as suas pesquisas, o seu engrandecimento intelectual. Bom, no próximo vídeo nós leremos um texto de ficção curto chamado Bartleby, o Escriturário, de Herman Melville, o mesmo autor de... esqueci o nome, aquele da caçada da baleia lá, Moby Dick. Como fui esquecer? Do mesmo autor de Moby Dick, um conto curtinho chamado Bartleby, o Escriturário, que vai nos servir de ferramenta para a leitura da continuidade desses textos sobre o tema comunidade, bios, munitas e communitas em Giorgio Agamben, que se desdobra a partir de Michel Foucault, vai a Giorgio Agamben, e chegamos a Roberto Espósito, que faz alusões a Antonio Negri e Giorgio Agamben. Então, para chegarmos a Roberto Espósito, passando por Agamben e Antonio Negri, vamos ler primeiro esse conto curto de Herman Melville, Bartleby, o Escriturário. Obrigado por aqui, curta esse vídeo, ative o sininho para ficar de olho no canal. E, meus amigos, até a próxima. Paz e bem.